E aí, tudo bem? Já estamos no sexto desafio do Over the Wire na categoria Bandit. Olhando para esse desafio aqui, então o desafio do level 5 indo para o level 6, o enunciado diz que a senha para o próximo nível está guardado dentro de um arquivo sobre o diretório in here. E esse arquivo tem as seguintes propriedades. É um arquivo human readable, lido por humano, tem 133 bytes de tamanho e não é executável. Aqui, a recomendação de comandos traz alguns comandos interessantes. Por exemplo, ls, para a gente listar, né, olhar esse diretório in here e ver como que estão os arquivos ali. Temos o cat, né, obviamente, para fazer a leitura desse arquivo quando a gente encontrar. O file vai ser bem interessante para a gente ver se um arquivo é human readable ou não. E temos o find também, que vai nos ajudar a procurar também os arquivos com propriedades específicas. Então, bora abrir aqui o terminal. Setinha para cima para voltar para o último comando que utilizamos. Troco o nome do usuário. Bora lá no nosso bloco de notas com as senhas. Copia aqui. Beleza, estamos no servidor do Bandit 5, desse desafio. Então o que a gente pode começar fazendo? Um ls aqui no diretório atual já traz o in here pra gente. Se a gente der um ls no in here, ele traz tudo que tem dentro desse diretório in here. Então aqui aparentemente só tem outros diretórios. E o que a gente pode fazer é tentar acessar de forma recursiva todos esses diretórios, né? A gente pode passar aqui um asterisco no final e aí vai pegar tudo que tem dentro, todos os diretórios que tem dentro do in here e aí traz pra gente. Beleza, então dentro de cada diretório aqui, do maybe here 0 até o maybe here 19, nós temos aqui vários arquivos de vários tipos, por isso que temos aqui cores diferentes também. E aí para identificar o tipo de cada um a gente pode usar o file, o comando file. Mas eu vou fazer diferente. Então, deixa eu apagar aqui. Se eu utilizar alguma flag aqui no ls, se eu passar alguma flag aqui, a gente pode buscar por arquivos, olhar mais detalhes desses arquivos, desses diretórios. Então, se eu passar, por exemplo, "-l", ele vai trazer o resultado no formato de lista, né? Então, ele traz mais dados, ele traz quais são as permissões, qual que é o grupo e qual que é o usuário que pertence a esse arquivo, o tamanho. Então, esses números aqui são os tamanhos desses arquivos, a data de criação, acredito eu, e qual que é o seu nome ali, qual que é o diretório, né? Qual que é o destino para ele. Então, por exemplo, esse último arquivo aqui, o file 3, ele está dentro do in here, dentro do maybe here 19, dentro do spaces e chama file 3. Então, o que que a gente pode fazer, né? A gente já está vendo o tamanho aqui dos arquivos. Eu acho que eu vou utilizar um outro comando que não está aqui nessa lista de recomendações, que é o grep. O grep, ele filtra o resultado. Então, nós temos todo esse resultado aqui do ls e dá para a gente filtrar com o grep fazendo a seguinte coisa. Então, a gente passa o mesmo comando, utiliza o pipe, né, esse símbolo aqui, e o grep em seguida. O grep, e aí a gente passa o que que a gente quer filtrar, né? Com base em que a gente quer filtrar. Como a gente viu ali que tem os tamanhos, por que não tentar buscar ali algum arquivo que tenha o tamanho 1033, né? Ele não retorna nada. Se a gente ver aqui, ó, a ideia é que a gente filtre essa linha, já que essa linha possui o 1033, né? Que foi o texto que a gente passou ali para filtrar. O que que a gente pode fazer? Vejo que a gente não está passando o "-a" aqui para o ls. Então, ele não está pegando todos os arquivos, né? Podem existir arquivos que estão ocultos ali. Então, a gente passa o "a" aqui, depois do "-l", para o ls trazer para a gente arquivos que estão ocultos também. E aí, em seguida, a gente já usa o grep com 1033 para validar se tem algum arquivo que está oculto que possui esse tamanho. Olha aí, ó, e só temos um. A gente pode, inclusive, usar o type, o file aqui para descobrir o tamanho, ou descobrir qual que é o tipo desse arquivo. O tamanho a gente já descobriu, né? 1033. Ele pertence ao Bandit 5 e onde é que ele está? Ele está dentro do in here, ponto .file 2, será? Ele não traz aqui pra gente qual que é o diretório, né? Ele pode estar dentro de um
maybe here alguma coisa. Então o que que a gente pode fazer? A gente pode usar uma flag para esse grep. Deixa eu pegar aqui o manual do grep, que é uma flag que ao invés de trazer apenas uma única linha, ele traz as últimas cinco ou cinco à frente, cinco linhas à frente dessa linha que a gente quer. Então a gente tem aqui a flag "-a". A flag "-a", a gente pode passar da seguinte maneira. Então ls in here, pá, in here, asterisco, "-la", pipe grep, qual que é o texto? É 1033, e a gente pode passar o "-a" aqui com um número, né? E a gente quer, por exemplo, 5. Ele vai trazer pra gente 5 linhas antes dessa linha que deu match com 1033, que foi o argumento que a gente passou para o grep. Na verdade, são 5 linhas depois, incluindo a que a gente quer. Mas não é exatamente isso que a gente quer, né? A gente quer saber anterior, porque vejam que temos aqui no ls os arquivos e acima nós temos o diretório que ele está inserido. Então a gente pode trocar essa flag "-a" pelo "-b", que são before context aqui. Então traz as linhas, 5 linhas anteriores a esse resultado do grep. Bom, ainda não trouxe, então o que a gente pode fazer é aumentar esse número aqui de 5 para 10, por exemplo. Então a gente vê que provavelmente está dentro desse maybe here 07. Então o que a gente pode fazer? Vamos tentar dar um catch no maybe here 07 ponto file 2. E ele traz para a gente aqui essa chave. Provavelmente essa chave eu já vou salvar aqui e guardar no nosso arquivo. Mas tenho outra sugestão aqui também. A gente pode fazer essa busca de uma outra forma, né? Ao invés de usar o ls e buscar esses arquivos, deixa eu voltar para cá. A gente consegue usar o find para esse princípio. Se a gente usar o find no in here, ele só traz todos os arquivos de forma recursiva, então a gente não precisa passar nenhuma flag, assim como a gente precisou ali no ls. Ele traz tudo que tem dentro do in here, incluindo tudo que tem dentro dos diretórios dentro do in here. E o que a gente pode fazer é passar, agora sim, passar flags para dentro desse find. Se a gente olhar aqui na documentação, nós temos algumas flags interessantes. Por exemplo, a flag "-executable". A gente vai pegar só arquivos que são executáveis. Então ele trouxe um monte de arquivos que são executáveis aqui. A gente pode fazer já um filtro aqui, que é utilizando o operador exclamação. Quando a gente usa exclamação, a gente nega alguma função, algum comando. Então, se eu estou dizendo aqui que é o executável, menos executable, e usar essa exclamação antes, significa que eu estou querendo arquivos não executable, não executáveis. Então, vamos ver quantos arquivos não executáveis nós temos. Temos bastante ainda. A gente tem uma outra flag aqui, deixa eu ver se eu acho na documentação, que é a flag de tamanho. Provavelmente é size. Aqui, ó, já apareceu. Então, menos size, e o número aqui seguido por um sufixo de tipo ali. Então, como a gente quer bytes, o sufixo para bytes é C. Então, o que a gente pode fazer é 1033, que é o tamanho do arquivo ali que o enunciado comentou. Então, tem 1033 bytes em tamanho, e colocar o C no final. Então, a ideia é que esse find ele traga para a gente qual que é o arquivo não executável que tenha 1033 de tamanho. Ele não traz para a gente, né, qual que é o tipo, mas como só veio apenas um arquivo, então a gente pode entender que esse arquivo é human readable porque os outros dois critérios batem ali, né? Então, se a gente vê, inclusive, é o mesmo, aparenta ser o mesmo arquivo, né? Então, maybe here set, vamos tentar dar um catch nele, ponto file 2, e traz aqui, se a gente for comparar, traz a mesma senha. E é isso. Bora pro próximo desafio.